Quer um conselho poderoso? Então me escute. Você é o que pensa. Você se torna o que pensa. E nada muda se você não mudar. A vida é cruel e não perdoa quem desperdiça a própria inteligência, muito menos quem vive como espectador da própria história. Imagine ler um livro sem poder voltar às páginas. Quão atento você seria a cada linha. Essa é a vida. É assim que você deveria estar lidando com seus dias. Cada um deles definitivo, cada um deles irreversível. Mas você tem vivido como se houvesse sempre um amanhã para corrigir o que deixou de fazer ontem. Não há. Cada escolha que você faz cria um caminho que ninguém vai percorrer por você. E se você continuar deixando que a preguiça escondida na sua rotina decida por você, não espere que a vida entregue mais do que você oferece. Você está aqui agora porque alguma parte sua sabe que não está usando nem metade do potencial que possui. E antes que você tente justificar, respire fundo e aceite. Nada muda se você não mudar. Essa é a lei. E você cruzou o limite entre sobreviver e começar a viver de verdade. O que vem a seguir não é conforto, é lapidação, é disciplina, é honestidade brutal. Mas se você ficar, se você absorver, se você permitir que isso entre no seu espírito, vai perceber que o que te falta não é capacidade, é decisão. Hoje você decide se continua andando em círculos ou se começa a caminhar em direção à vida que sempre fingiu não desejar para não precisar lutar por ela. Os seus hábitos estão conversando com o seu futuro e você precisa começar a ouvir o que eles estão dizendo. Todo hábito é uma semente e você plantou sementes demais que nunca teriam chance de dar frutos. É por isso que você sente esse vazio quando se olha no espelho. Você sabe que está colhendo coisas que nunca deveria ter plantado. Fracasso não é acidente, é consequência. E a vida tem sido honesta com você o tempo inteiro. Você é que não tem sido honesto consigo mesmo. Você acha arriscado mudar? Pois entenda, alguém que teme a dor do fracasso provará dos dois. A dor de tentar e a dor de não tentar. E você já sentiu a segunda tantas vezes que ela se tornou quase confortável. É por isso que você está aqui, para quebrar esse ciclo, para parar de aceitar menos do que pode carregar, para abandonar essa versão de si mesmo que vive se explicando para os outros e nunca entregando nada para si. Amadurecer é aceitar que, com ou sem amigos, com ou sem vontade, com ou sem amor, a vida continua. Quando você disser sim para alguém, tenha certeza de que não está dizendo não para si mesmo, porque é exatamente isso que você tem feito, negado a si enquanto tenta agradar quem nem se importa com o seu destino. Chegou a hora de parar de mendigar aprovação e começar a buscar propósito. E propósito não nasce do conforto, nasce da disciplina. Você precisa se tornar alguém que honra o próprio caminho. Isso que você está ouvindo agora é a ferramenta que você ignorou por anos. Consciência. Ela dói primeiro, depois liberta. E é exatamente essa libertação que começou a cutucar seu peito agora, mesmo que você ainda não consiga colocar em palavras. Você precisa criar estrutura, e estrutura nasce de hábitos firmes, não de promessas vazias. A primeira coisa que você deve fazer é observar como tem começado seus dias. Um dia mal começado arrasta o resto da vida para baixo. Acorde e sente-se em silêncio por 60 segundos. Só isso. Sem café, sem distração, sem movimentos bruscos. Apenas você, sua respiração e sua consciência. Fique em silêncio. Fique realmente em silêncio. Você vai perceber que existe uma energia dentro de você que nunca foi usada porque sempre foi abafada pelo ruído do mundo. A segunda instrução é simples e poderosa. Escreva, em uma única frase, qual é o seu propósito. Não 3, não 5, não 10 frases. Uma, a frase que, se fosse removida da sua vida, tiraria o sentido da sua existência. E depois coloque isso em um papel visível. A mente humana funciona como uma bússola. Ela precisa de direção para poder identificar o que deve ignorar. A terceira instrução é eliminar o que te enfraquece. Pessoas, conversas, hábitos. Sente-se em uma mesa onde falem sobre Deus, universo, crescimento, dinheiro, sonhos e objetivos. Não de pessoas. A sua vida se molda pelo tipo de conversa que você tolera. Se você se cerca de faladores, você se torna um falador. Se você se cerca de construtores, você se torna um construtor. E você precisa começar a pavimentar seu próprio caminho. A quarta instrução é a mais dura. Aceite sua responsabilidade total. Cada pensamento, cada ato, cada recusa, cada falha, tudo isso foi você. Não existe liberdade sem responsabilidade. Você tem poder sobre sua mente.
não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará toda a sua força. O que acontece no mundo ao redor não te define. O que você permite entrar na sua mente, sim. Agora olhe para sua vida com honestidade. O que você tolerou que destruiu sua disciplina? O que você permitiu que roubou sua força? O que você deixou entrar que nunca deveria ter passado pela porta? Hoje você começa a limpar esse terreno. Hoje você remove o que enfraquece e planta o que fortalece. Hoje você toma o controle. E quando uma pessoa controla a própria mente, tudo ao redor muda como consequência inevitável. Disciplina não nasce da força. Disciplina nasce da ordem. Uma mente desorganizada sempre produz uma vida desorganizada. Por isso, antes de querer transformar o mundo, você precisa transformar o espaço que ocupa. Organize sua mesa, sua rotina, seus horários. Quando o ambiente está em ordem, a mente encontra direção. E quando a mente encontra direção, as suas ações finalmente começam a ter peso. A vida é feita de altos e baixos, porque uma linha reta não é uma vida, e você precisa aceitar isso. Há dias em que tudo corre bem e outros em que tudo parece desmoronar. Mas o que diferencia o vencedor do fracassado não é a ausência de dificuldades, é a reação diante delas. O vencedor se levanta com o mesmo compromisso, esteja animado ou cansado, motivado ou vazio. Ele age porque a ação faz parte de quem ele é, não porque está inspirado. Agora olhe para si com honestidade. Você só age quando sente vontade, e essa é a razão pela qual sua vida não avança. A vontade é frágil, o compromisso é inquebrável. Sua rotina precisa ser construída em torno de compromissos que te fortalecem. Planeje 3 ações simples que você fará todos os dias, sem falhar. 3. Não 10, não 20. 3. Algo para a mente, algo para o corpo, algo para o espírito. O corpo de um atleta, a mente milionária, o espírito guerreiro e o coração de um poeta não surgem do acaso, mas de hábitos consistentes que se repetem até se tornarem identidade. E identidade é destino. Mas observe, quanto mais você foge de uma responsabilidade, mais pesada ela se torna. É sempre assim. Você evita, posterga, recua, e cada recuo faz o obstáculo crescer. Pare de fugir do que você precisa enfrentar. A coragem não está em nunca sentir medo, mas em caminhar apesar dele. Tudo o que você deseja exige uma versão mais madura de você, e amadurecer significa aceitar que nem sempre a vida vai te acompanhar. Às vezes, você terá que puxá-la pelos ombros e seguir em frente, com ou sem aplausos. Agora assuma esse compromisso internamente. Você vai se tornar alguém que honra a própria palavra. Foi isso que você perdeu ao longo dos anos, e é isso que você vai recuperar agora. Quando você resgata a própria palavra, recupera a própria vida. Preste atenção, porque agora você vai encarar uma verdade que poucos têm coragem de admitir. A maioria das pessoas fracassa não porque não sabe o que fazer, mas porque evita fazer aquilo que sabe ser necessário. Você tem consciência do que te enfraquece, do que rouba sua energia, do que paralisa sua vontade, mas insiste em manter esses hábitos como se fossem parte essencial da sua identidade. Não são. São amarras. E você precisa romper com elas antes que elas definam quem você será pelo resto da vida. A paz começa quando você deixa de criar expectativas sobre o que não controla, e é por isso que você precisa tirar o foco das circunstâncias e colocar o foco na ação. O mundo não vai se moldar para você. Você é quem precisa se moldar para a vida que deseja construir. Agora olhe para sua rotina. Quantas vezes você se acomoda porque é mais fácil permanecer no conhecido do que caminhar rumo ao incerto? Só que o incerto sempre guardou tudo aquilo que você busca. Você não cresce porque repete as mesmas escolhas, vive os mesmos dias, sustenta os mesmos medos. O medo não é seu inimigo. O medo é um sinal de que você está diante de algo que pode transformar sua vida. E tudo que transforma, assusta. Esse é o preço da evolução. Você acha que os grandes homens da história caminharam sem sentir medo? Não. Eles caminharam apesar dele. Eles entenderam que o medo é uma porta. Quem atravessa encontra propósito. Quem recua encontra arrependimento. Agora reflita com sinceridade. Quantas oportunidades você deixou passar porque esperou se sentir pronto? E quantas vezes esse estar pronto nunca chegou? O preparo não vem antes da ação, vem durante. O mundo recompensa quem age, quem assume riscos, quem se coloca em movimento mesmo carregando dúvidas. Crescer exige esforço, sacrifício, disciplina, mas exige principalmente que você abandone essa versão acomodada que você tem protegido por tanto tempo.
Nada floresce no conforto. O conforto é o berço da estagnação. E estagnar é sufocar lentamente o próprio destino. Hoje você faz uma escolha: continuar se protegendo da vida ou começar a conquistá-la. Preste atenção porque daqui em diante você vai lidar com uma das forças mais perigosas que existem: a autossabotagem silenciosa. Ela não grita, não aparece de forma óbvia, não se revela como inimiga. Ela se veste de justificativa, de prudência, de cuidado exagerado. Ela sussurra para você que ainda não é o momento, que a situação não está favorável, que você precisa esperar um pouco mais. Só que essa espera é a prisão que mantém sua vida exatamente onde ela está. Você só é louco até fazer acontecer, depois vira gênio. E é por isso que tantos passam a vida escondidos atrás do medo de parecer inadequados, de parecer ousados demais, de parecer diferentes do padrão. A mediocridade premia quem não se arrisca, mas a vida premia quem faz o que precisa ser feito. Agora observe seus últimos anos com honestidade. Quantas ideias você teve e abandonou? Quantas decisões você adiou até perder o sentido? Quantos sonhos você sepultou ainda vivos, esperando um cenário perfeito que nunca chegou? A vida não se curva para as suas hesitações. Ela só entrega suas recompensas para quem demonstra determinação. O problema é que você tem confundido cansaço com incapacidade. Você não é incapaz. Você só está exausto de viver uma vida que não corresponde ao que você sente no fundo da alma. E a exaustão não é sinal para parar. É sinal para se reorganizar. A instrução agora é clara. Escolha um objetivo e comprometa-se com ele como se fosse sua única missão. Não permita que 10 metas se tornem 10 distrações. Um homem só se fortalece quando concentra sua energia. E a sua energia tem sido desperdiçada em coisas que não constroem nada. Priorize, elimine, simplifique. Quem tenta abraçar tudo acaba segurando nada. E lembre-se, às vezes, aquilo que deu errado é a sua maior sorte. O que você chama de fracasso pode ter sido apenas a retirada do caminho que te impediria de chegar onde realmente deveria estar. Hoje você decide se vai continuar distribuindo sua força em 1000 direções ou se vai concentrá-la em uma única vitória que mudará tudo. Preste atenção, porque agora nós vamos falar da matéria-prima de tudo que você vive, seus pensamentos. Antes de qualquer ação, antes de qualquer mudança concreta, existe uma ideia que você aceita ou rejeita dentro de si. O homem que pensa pequeno se comporta pequeno, escolhe pequeno, decide pequeno. O homem que pensa grande começa a se mover como alguém que sabe que nasceu para mais. Nunca pare de sonhar, mas aprenda que sonho sem direção vira delírio. Sonho com disciplina vira destino. Observe o que você tem permitido morar na sua mente. Você alimenta mais preocupações ou possibilidades, mais memórias de fracasso ou imagens de vitória. Quanto mais você revisita o passado que te machuca, mais o presente se torna uma cópia dele. É por isso que tanta gente vive presa nas mesmas histórias, nos mesmos erros, nas mesmas desculpas. A vida não muda porque o roteiro mental continua o mesmo. Os seus hábitos estão conversando com o seu futuro, e o primeiro hábito que você precisa corrigir é o de pensar contra si. Em vez de repetir, eu não consigo, não é para mim, tá difícil demais. Você precisa começar a perguntar, o que eu posso aprender com isso? Qual é o próximo passo? Como eu posso me tornar melhor do que fui ontem? A mente que faz boas perguntas encontra boas respostas, e você precisa se relembrar disso todos os dias. Um dia tudo vai fazer sentido. Confie no processo, mas não espere sentado. A vida não recompensa espectadores, recompensa construtores. Agora eu quero que você faça algo simples, porém poderoso. Escreva o tipo de pessoa que você decide se tornar a partir de hoje. Não o que você tem sido, mas o que você escolhe ser. Lembre-se de uma coisa, você se torna o que pensa. Então comece a pensar grande. Comente aqui abaixo. Quem é a nova versão de você que começa a nascer a partir desse momento? Escreva com convicção, como alguém que já decidiu sair da postura de vítima e assumir a posição de protagonista. Cada palavra que você colocar ali é um tijolo no alicerce da sua mudança. Preste atenção, porque agora vamos entrar na parte que separa quem deseja da boca para fora e quem realmente constrói destino. A capacidade de permanecer firme quando ninguém mais acredita. A maioria começa animada, mas desiste no primeiro obstáculo, porque não entende que crescer dói, estagnar sufoca, e você precisa escolher qual dor está disposto a carregar. Não existe caminho fácil para quem quer transformar a própria mente,
E é por isso que tantos preferem a vida morna. Não exige coragem, não exige postura, não exige decisão. Mas você já percebeu que essa vida morna está te matando aos poucos? O ser humano não foi criado para viver apagado. Quando você perde o propósito, tudo perde a cor. Quando você perde a direção, qualquer distração vira caminho. E quando você perde o domínio sobre si mesmo, qualquer opinião vira ordem. Por isso, olhe com sinceridade para quem você tem permitido influenciar sua vida. Sorria e trate todos bem, mas preste atenção na maldade de cada um, porque existem pessoas que, por inveja ou fragilidade, farão de tudo para te ver desistir, só para não precisarem encarar a própria mediocridade. Você precisa ser seletivo não apenas com seus hábitos, mas com suas companhias. Sente-se onde falam sobre Deus, universo, crescimento, dinheiro, sonhos e objetivos. Não onde falam de pessoas. O ambiente é força invisível e você tem permitido ambientes pequenos reduzirem a sua visão. Agora escute, a vida é sábia. Às vezes, aquilo que deu errado é a sua maior sorte, porque aquilo que você perdeu estava impedindo o que realmente precisava entrar. O fracasso não veio para te destruir, veio para te direcionar. Mas você só entende isso quando continua andando, quando se recusa a ser paralisado pelo que não saiu como você esperava. Um vencedor é apenas um perdedor que tentou mais de uma vez, e essa é a verdade que você precisa carregar dentro do peito a partir de hoje. Nada grande se constrói na primeira tentativa, mas tudo grande começa quando você decide não desistir. Preste atenção, porque agora chegou o ponto em que você precisa compreender a diferença entre viver e apenas existir. A maioria das pessoas passa pela vida como quem atravessa um corredor escuro, tateando as paredes, esperando que algo aconteça, esperando que alguém apareça, esperando que o destino seja generoso por simpatia. Mas o destino não é generoso, ele é justo. Ele devolve exatamente aquilo que você entrega. Se você entrega dúvida, recebe confusão. Se você entrega preguiça, recebe estagnação. Se você entrega medo, recebe limitação. E se você continua repetindo pensamentos derrotados, não espere colheitas de vitória. Quanto mais você teme que algo aconteça, mais provável é que ocorra, porque a mente obedece ao que você alimenta. Por isso, olhe para dentro com seriedade e pergunte: o que eu estou temendo? E por que devo continuar permitindo que isso me governe? O medo não desaparece quando você o evita. Ele desaparece quando você caminha em direção a ele. E quando você faz isso, a vida se abre como quem respeita um homem que finalmente decidiu assumir sua própria grandeza. Agora escute uma instrução fundamental. Pare de tentar controlar aquilo que não pertence ao seu controle. A paz começa quando você deixa de criar expectativas sobre aquilo que você não pode comandar. Você não controla a opinião alheia, não controla o humor dos outros, não controla as circunstâncias externas, mas controla sua mente, sua atitude, sua disciplina, sua visão. E isso é o suficiente para mudar qualquer destino. Se você soubesse o poder que tem quando alinha seus pensamentos com seus atos, nunca mais desperdiçaria um só dia da sua vida. A vida não é longa como você imagina. Ela passa rápido demais para ser entregue à indecisão. E lembre-se do que muitos só entendem tarde demais. Quando você disser sim, tenha certeza de que não está dizendo não para si mesmo. Esse é o ponto no qual você começa a se honrar. Esse é o ponto no qual você deixa de pedir permissão para existir e passa a ocupar seu próprio lugar no mundo. E quando você faz isso, tudo ao redor começa a responder como se reconhecesse que finalmente você despertou. Preste atenção, porque este é o ponto final e, ao mesmo tempo, o primeiro passo de tudo que você vai construir daqui para frente. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide fazer com aquilo que aconteceu. A vida sempre testa os fortes antes de entregá-los à grandeza. E agora você já sabe que destino não é sorte, é estrutura. Você já entendeu que cada pensamento molda seu caminho, que cada ato confirma quem você está se tornando, que cada recusa ao velho abre espaço para o novo. Você tem poder sobre sua mente, e é nela que a sua luta começa e termina. O mundo não exige perfeição, exige coragem. E coragem não é ausência de medo, é decisão apesar dele. Agora respire fundo e lembre-se, um dia tudo vai fazer sentido, confie no processo. Mantenha sua disciplina, honre sua palavra, continue caminhando mesmo quando ninguém estiver olhando. É assim que homens fortes são formados, é assim que destinos são erguidos, é assim que vidas são transformadas. E agora que você ouviu tudo isso, só resta uma pergunta. Você vai voltar para a vida que tinha
ou vai começar a construir a vida que sempre mereceu? Se esse conteúdo tocou você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso mostra que você está pronto para avançar. O caminho do milhão está à sua espera. Obrigado por me ouvir. Até o próximo vídeo.